Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: o batismo e a ceia do Senhor. Lição 8: o batismo e sua administração. Texto básico, Atos 10, 44 a 48. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo o nome de Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram para que permanecesse com eles por alguns dias. Introdução. Os sacramentos não possuem poder em si mesmos, mas tão somente pelo fato concreto de terem sido estabelecidos pelo Senhor e por nos comunicarem Cristo. Entretanto, em hipótese alguma, devem deixar de ser reputados como elementos essenciais à vida ordinária da Igreja, e desta feita, o seu modo de administração deve ser considerado como essencial cuidado. Portanto, não podemos participar com integridade da realidade que ele nos comunica sem conhecer os propósitos de Deus em nos deixá-los. Para tanto, devemos observar aspectos vitais de sua administração. Tópico 1: a eficácia dos sacramentos. A pergunta 161 do Catecismo Maior: como os sacramentos se tornam meios eficazes de salvação, tem essa resposta. Os sacramentos tornam-se meio eficazes para a salvação não porque tenham algum poder em si, nem por virtude alguma derivada da piedade ou da intenção de quem os administra, mas unicamente pela operação do Espírito Santo e pela bênção de Cristo que os instituiu. 1 Pedro 3, 21, Atos 8, 13, 23, 1 Coríntios 3, 6 e 7, 12.13. A segunda confissão helvética, 19, dos sacramentos da Igreja de Cristo, no capítulo 4, é muito explícita. O autor e executor de todos os sacramentos não é nenhum homem, mas Deus somente. Os homens não podem instituir sacramentos, pois estes fazem parte do culto de Deus. Também não é da competência do homem estabelecer e prescrever o culto de Deus, mas receber e preservar o que lhe é ensinado por ele. Além disso, os sinais sacramentais carregam em si as promessas de Deus, que necessariamente exigem fé.
A fé se apoia exclusivamente na palavra de Deus. E a palavra de Deus assemelha-se a escritos ou cartas, e os sacramentos a selos que somente Deus coloca nas suas cartas. E sendo Deus o autor dos sacramentos, assim ele continuamente opera na igreja, onde os sacramentos são devidamente celebrados. De modo que os fiéis, quando recebem dos ministros os sacramentos, reconhecem que Deus opera na sua própria instituição e, portanto, recebem os sacramentos como da mão do próprio Deus. E os defeitos do ministro, ainda que sejam muito grandes, não podem prejudicá-lo, se eles reconhecem que a integridade dos sacramentos depende da instituição do Senhor. Por conseguinte, na administração dos sacramentos, podemos distinguir também claramente entre o próprio Senhor e o ministro do Senhor, que confessam que a substância do sacramento lhes é dada pelo próprio Senhor e os símbolos pelos ministros do Senhor. Ambos os documentos históricos ensinam a realidade de que os sacramentos não possuem um valor intrínseco em si mesmo ou mecanicamente recebidos, pois sua eficácia encontra-se tão somente no modo exclusivo da operação realizada pelo Espírito Santo, porquanto foram as ordenanças instituídas e sustentadas pelo próprio Senhor por meio de sua santa palavra da promessa. Assim, eles não dependem do ministro que os administra, como se fosse um poder mágico pertencente a ele. Em Atos 8, encontramos um relato esclarecedor quanto à temática em foco. No verso 13, Lucas nos fala sobre Simão. O mágico havia recebido a fé e fora batizado. Contudo, o interesse de Simão era receber os mesmos poderes que Filipe possuía ao realizar sinais. Versículos 4 ao 8. Agora ele entendia que a maneira para ser dotado com esses poderes seria por meio do batismo, que daria a ele um suposto espírito poderoso, que conferia capacidades sobrenaturais. Quando Simão percebeu que o batismo não dera a ele o poder que tanto desejava, tentou comprá-lo. Versículo 18 a 19. Recebendo a repreensão do apóstolo Pedro, que percebeu, pelos atos de Simão, que não se tratava de alguém convertido realmente, versículo 21, ele lhe apresenta o caminho da salvação, o arrependimento. Esse fato, registrado em Atos, mostra claramente que a pura e simples participação no batismo não produz resultado, mas depende de verdadeira fé e arrependimento. Diante disso, sigamos a exortação de Calvino. Deus usa dos meios e instrumentos que ele mesmo vê serem convenientes a que todas as coisas sirvam à sua glória, quando ele é o Senhor e árbitro de tudo.
Portanto, como ele nutre nossos corpos com pão e outros alimentos, como ilumina o mundo pelo sol, como aquece pelo fogo, contudo nem o pão, nem o sol, nem o fogo em si é alguma coisa, exceto na extensão em que sob estes instrumentos ele nos dispensa suas bênçãos. Assim, espiritualmente alimenta a nossa fé mediante os sacramentos, cuja única função é expor suas promessas ante nossos olhos, para que sejam contempladas por ele. Aliás, nos sejam como que penhores. E como é nosso dever não depositar confiança alguma nas demais criaturas, das quais o Senhor, em sua liberdade e benevolência, quis que as estimemos e as louvemos como se fossem a causa de nosso bem, assim tampouco devemos depositar nossa confiança nos sacramentos, nem transferir-lhes a glória de Deus, senão que, deixando de lado todas as coisas, dirijamos e elevemos nossa fé e louvor àquele que é o autor dos sacramentos e de todos os demais bens. Institutas 4, 14 e 12. Lembremos, portanto, que a eficácia dos sacramentos não está nos elementos em si, mas no Espírito Santo do Senhor, ao confirmar e fortalecer nossa fé diante da bondade graciosa do Deus da aliança, ao qual estamos em comunhão mediante o sangue de Cristo. Tópico 2. O modo apropriado de administrar o batismo. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 28, artigo 3, assinala, abre aspas, não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é corretamente administrado por infusão ou aspersão. Atos 2:41, 10:46 a 47, 16:33, 1 Coríntios 10:2, fecha aspas. Aqueles que querem defender a ideia de que o batismo por imersão é a única forma de se administrar o sacramento do batismo, via de regra, tomam o sentido da palavra batismo no seu original grego como significando única e tão somente, entre aspas, imersão. Contudo, não é verdade que batizar signifique literalmente imergir, conforme aponta Gerardus, que o verbo baptizo, em grego, segundo o seu uso habitual no Novo Testamento, significa literalmente lavar. E a ideia de imersão em água, a imersão em alguns textos, o tornaria praticamente sem sentido lógico. Marcos 7:4, Lucas 11:38. Marcos 7:4 diz: quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Lucas 11:38.
O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Também o substantivo dele derivado carrega o sentido literal de lavagem, conforme Marcos 7, 4 a 8, Hebreus 9, 10. Catecismo Maior de Westminster comentado, editora Os Puritanos. Charles Roth também aponta a mesma proposição de Gerardus, a de que as referidas palavras nem sempre significam submergir. Frequentemente, se empregam com o sentido de derramar sobre, lavar, limpar, tingir, manchar, etc., sem levar em conta a forma concreta de alguma aplicação. Podem expressar imersão parcial, imersão total, absorção ou efusão. O batismo cristão, imersão ou aspersão, editora Cultura Cristã. A prática do batismo era algo habitual entre os judeus, mesmo antes de João Batista. Contudo, obviamente, não era realizada em nome da Trindade Santa, mas como uma cerimônia religiosa de purificação. O batismo, como prática frequente dos judeus, pode ser evidenciado ao lermos os seguintes textos. Marcos 7,4, onde a expressão, entre aspas, lavagem, é batizar, e em Lucas 11,38, entre aspas, lavara, também significando batizar. Quando Jesus Cristo veio, encontrou essa prática entre os judeus. No entanto, essas cerimônias impostas não eram suficientes para purificar aquele que prestava culto. Hebreus 9, 9. O batismo praticado entre os judeus não era realizado por imersão, o que fica evidente quando consideramos os diversos batismos impostos pela lei de Moisés, que em lugar algum for ordenado pela forma de imersão. Pelo contrário, os batismos ou purificações deveriam ser realizados por aspersão ou efusão. Números 8, 7, 19, 18 a 19. Números 8, 7 diz assim: Assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. Esses textos são exemplos indicativos de que as pessoas eram purificadas por meio da aspersão. Abre aspas. E sem dúvida, essa cerimônia era designada pela palavra grega batizar, quando faltavam ainda 100 ou 200 anos para a era cristã. Fecha aspas, lembra Roth. Outro argumento que encontramos está no fato de que os termos lavar e batizar são utilizados de modo intercambiável no Novo Testamento. Marcos 7, 3 a 4, Mateus 15, 2, e indicavam tão somente o ato de aplicar água ao que se desejava limpar, o que de modo algum se refere à imersão. O batismo para o judeu
era algo realizado cotidianamente. As mãos eram lavadas antes de todas as refeições. Eles se purificavam se estavam contaminados ao tocar o corpo de um morto, além das purificações de objetos e coisas. Contudo, se um ato de tamanha importância para a vida diária fosse realizado por imersão, seria razoável que as casas judaicas dispusessem, em sua estrutura física, de um lugar adequado para tal prática. Mas não há evidência sequer da existência de um batistério nas moradias judaicas da época. Hodge escreve que o batismo cristão foi instituído seguindo o modo do batismo dos judeus, ou seja, por aspersão ou efusão, e não por imersão. No Antigo Testamento, o modo habitual de usar a água com um fim religioso se dava por meio da aspersão. Portanto, seria natural que encontrássemos a mesma prática no Novo Testamento. Números 19 e 21, Isaías 32, 15, Ezequiel 36, 25 a 38. Hodge expõe: quando o Salvador veio e se dispôs a perpetuar em seu reino o uso simbólico da água, encontrou os judeus empregando o termo batizar para denotar o seu método de purificação, que era por aspersão ou efusão. Jesus utilizou a mesma palavra para designar sua própria ordenança, sem indicar que o significado tivesse mudado. Teria sido assim se ele pretendesse introduzir uma nova forma de batismo? Não. É impossível sustentar tal suposição. Não há dúvida de que, ao usar a mesma palavra, queria significar a mesma ação que os judeus designavam com ela. O sentido mais comum era o de purificação, e o modo habitual era a aspersão. Números 8, 7, 19, 13 a 20, Salmos 51, 7, Ezequiel 36, 25, Hebreus 9, 10. Além disso, Berkhoff lembra que a imersão seria completamente improvável nestes contextos. Mateus 3, 11, Lucas 11, 37 a 38, 12, 50, Romanos 6, 3, 1 Coríntios 10, 1 a 2, Hebreus 12, 13, Hebreus 9, 10 a 21. Teologia Sistemática, editora Cultura Cristã. Tópico 3. Quem deve administrar o batismo? Considerando a íntima relação entre a palavra e os sacramentos, a administração do batismo é prerrogativa particular dos ministros da palavra. Calvino é enfático. Nesta matéria, é também preciso saber que é impróprio a pessoas particulares assumirem a administração do batismo, visto que este é um ofício do ministério eclesiástico, seja a ministração deste sacramento, como também a ceia, pois Cristo não deu mandamento a nenhum homem ou mulher que ministrasse o batismo, antes aqueles a quem ele constituíra apóstolos. E quando ordenou que os discípulos, na ministração da ceia, fizessem o que haviam visto ser feito por ele, como ele próprio desempenhava o ofício de legítimo despenseiro,
indubitavelmente quis que nisso imitassem seu exemplo. Institutas 4, 15.20. Herman Bavinck aponta: quem ministra o batismo é Cristo. Somente quando ele batiza a pessoa e, juntamente com o sinal, concede a coisa significada, é que essa pessoa é verdadeiramente batizada. No entanto, ao ministrar o batismo, Cristo emprega pessoas, as quais incumbe da distribuição dos mistérios de Deus. Dogmática Reformada, editora Cultura Cristã. Esse comprova isso apresentando que o Novo Testamento, o batismo somente era administrado por aqueles que possuem um ofício. João, Marcos 1,4, os discípulos de Jesus, João 4,2, os apóstolos, Atos 2,38, e aqueles que foram encarregados especialmente por Cristo com a comissão de fazê-lo. Ananias, que batizou o apóstolo Paulo, Atos 9, 17 e 18, e o próprio apóstolo dos gentios, 1 Coríntios 1, 14 a 17. Conclusão: o batismo é um sacramento eficaz por causa do Espírito Santo. Ele é uma bênção que Cristo nos outorga. As Escrituras nos ensinam que o modo habitual de administrar o batismo é a aspersão, conforme podemos observar com detalhes nesta lição. Também devemos lembrar que o batismo deve ser administrado somente por ministros ordenados para essa ordenança do Senhor. Ao considerar a relação intrinsecamente existente entre os sacramentos e os benefícios da salvação em Cristo, os elementos concernentes à sua administração são necessariamente de vital consideração atenta de nossa parte. Aplicação. O que chama a sua atenção em relação à administração do batismo? Como você vê o batismo de filhos de crentes? O que é mais relevante no modo de batizar? Concluímos a leitura da lição número 8, o batismo e sua administração. Texto básico, Atos 4, 44 a 48. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Quero aproveitar esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Fique na paz, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.